Bem-vindo aqui. Hoje é dia 3 de julho de 2024, agora são aproximadamente 10 horas e 5 minutos da manhã, recém está abrindo o pregão. Depois nós vamos olhar como vai andar a nossa bolsa ao longo do dia. Por enquanto, claro, evidentemente não tem muito sentido, porque é muito no começo. Mas hoje nós vamos conversar sobre empresas que estão correlacionadas com aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Estamos aqui falando de dois segmentos, segmento de elétricas, segmento de bancos, a Alupar e a Pine, e vamos discorrer sobre bonificação, dividendos e aumento de capital. Vamos começar aqui pela Alupar, que emitiu esse aviso aos seus acionistas no dia 1º de julho de 2024. Hoje, como eu disse, é dia 3, portanto, esse comunicado, esse aviso, ele veio 2 dias atrás. Então, por decorrência de reunião do Conselho de Administração que ocorreu lá atrás, no dia 9 de maio de 2024, a companhia vem informar que vai realizar, no dia 8 de julho de 2024, portanto daqui a 5 dias aproximadamente, o pagamento de dividendos aprovados no montante de 66.559 mil, o que vai equivaler a 7 centavos por ação, seja ação ordinária ou seja ação preferencial, sendo que no caso da Unity, se eu não estou enganado, a Alupar é uma ação ordinária e 2 ações preferenciais na composição da Unity, portanto, basta multiplicar aqueles valores, qualquer um deles, por 3 e vai pagar 21 centavos por unit. Mas você fique atento, porque terá direito apenas quem estava inscrito nos registros da companhia no final do dia 16, no final do pregão, do dia 16 de maio. Então, é lá atrás. É apenas comunicando de fato a data do pagamento que não tinha sido feita até então. Preste muita atenção para que você não acabe comprando ações da Alupar, acreditando que você vai ter direito a receber esses proventos. Em se tratando de Alupar, aqui na nossa projeção para o fechamento de 2024, com esse lucro líquido provável aqui no final de 2024, é a nossa projeção, de 1,6 bi, existe a possibilidade da companhia vir a pagar 65 centavos por ação. Será que vai chegar até lá? No caso da Alupar, aqui no site do Status Invest, a LUP4, ação preferencial, veja que ela está cotada a R$ 9,93. Isso aqui é o fechamento de ontem, dia 2. E o dividend yield dos últimos 12 meses, em 4,12%, aqui com proventos pagos nos últimos 12 meses de 41 centavos. Note que até o presente momento, a Alupar, ela pagou aqui 33 centavos, o que é a metade, mais ou menos, do que nós estamos fazendo, tendo como projeção para o final de 2024. Estamos olhando aqui para ver se a companhia ela chega lá. O que tem de interessante aqui é que você veja que em 2023 ela pagou 4 vezes. Por enquanto, agora em 2024, ela teve Datacom aqui de apenas 2 vezes, porém em 2022 foram 3 vezes. Então pode ser que ela ande na direção. Eu diria até que a nossa projeção, nesse caso, até que ela está bastante otimista, considerando o passado da Alupar. Mas quem também fez um anúncio através de um aviso aos acionistas no dia 1º de julho foi o Banco Pine. O Banco Pine, que nós já apreciamos ele aqui no canal, já conversei sobre o banco, mas no dia 1º de julho ele aprovou, seu conselho de administração, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor total, aqui valor bruto, de 16.852 milhões aproximadamente, lembrando que esse valor ainda está sujeito a imposto de 15% retido na fonte. Lá no final das contas, a ideia é que o banco venha a pagar 8 centavos, um pouquinho mais de 8 centavos, tanto por ação ordinária quanto por ação preferencial.
O crédito desses juros sobre capital próprio vai ocorrer no dia 8 de julho de 2024 e vai considerar a posição acionária do dia... vai acontecer no dia 15 de julho de 2024, o crédito, considerando a posição acionária do dia 8 de julho de 2024. Então, se tem aí pela frente mais 5 dias aproximadamente para poder adquirir ações e fazer direito a receber esses 8 centavos por ação. A partir do dia 9, se você adquirir a ação, não terá mais direito a receber esses proventos. E no caso do Banco Pine, é importante você ter uma noção aqui de algo que me chamou a atenção. Por exemplo, a ação aqui, a ação preferencial cotada a R$ 4,32, aqui em relação ao fechamento do dia de ontem. E veja esse dividend yield aqui de 9%, considerando os últimos 12 meses. E veja que esse dividend yield está batendo aqui em 38 centavos, quase 39 centavos. Entretanto, é importante que você leve em consideração, ao olhar essa distribuição de dividendos, que aqui bem no canto é o ano de 2024, R$ 1,59. O ano passado foi de 16 centavos, em 2023, em 2024, 42 centavos. Eu não fiz projeção para Banco Pine, não fiz o estudo, mas o que me chamou a atenção aqui foi exatamente este caso aqui. Tá vendo aqui o dividendo colocado? Isso aqui está no site da Status Invest. Data com dia 8/7, data do pagamento dia 15, as datas estão batendo. O que não está batendo é o valor aqui de R$ 1,30. Mas aqui eu estou falando da ação preferencial. Se olharmos para a ação ordinária, veja que nós vamos encontrar aqui R$ 1,59. E para esse R$ 1,59, o que foi considerado aqui, já diferente, muda. Em vez de dividendo para JCP, aqui a mesma data, 8/7, a data com, data limite, tem que ter no final do dia a ação para poder ter direito a receber o pagamento, que vai ocorrer no dia 15/7, e aqui R$ 1,30, que eu não vi em lugar nenhum, procurei, não encontrei essa informação, o que sugere que talvez tenha sido inserido errado aqui no Status Invest. No site da Fundamentos, para ação preferencial, o último registro de proventos foi um registro antigo, lá do... tão antigo não, né? Mas a data com aqui era do dia 11/4 e o valor ali a ser pago de 8 centavos, que fica bem aqui, certo? E a data do pagamento dia 18/4. Então, isso aqui está voltando para o passado, não foi atualizado ainda o Fundamentos com este último aviso aos acionistas, esse juros sobre capital. E aqui no site da Oceans 14, também para ação preferencial, você pode verificar aqui onde está escrito dividendos, os dividendos pagos. Também, da mesma forma que a Fundamentos tem um anúncio de juros sobre capital, mas é o mesmo, aquele do dia 8/4, com pagamento, com data com 11/4, e a data do pagamento dia 18, naqueles 8 centavos, portanto, assim como a Fundamentos, também não está atualizado. E é importante você ficar atento a isso, porque o que acontece? Se você for apenas pelo dividend yield, que está marcando 9% no Status Invest, você fizer a leitura errada, você pode acabar tomando uma decisão errada, e essa é a chamada que a gente faz aqui no canal. Eu vasculhei, não encontrei, se você souber de alguma informação. Além dessas que eu estou passando aqui, é importante para a gente dividir com o pessoal que acompanha o canal. Também, em relação ao Banco Pine, esse aqui é um documento que ele foi publicado lá no dia 1º de julho, ou seja, 2 dias atrás, no mesmo dia que foi anunciado aquele juros sobre capital próprio, e veio através de aviso aos acionistas. Um documento aqui até bastante chato de fazer a leitura dele, mas é importante saber o que está escrito aqui, porque isso pode até refletir ou repercutir ou até repetir em outras empresas, como por exemplo aqui aumento de capital em decorrência
do 6º período de exercício do bônus de subscrição. Então, é algo que vem lá de trás e está refletindo aqui na frente. Em reunião realizada no dia 1º de julho de 2024, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital social da companhia dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de parte do bônus de subscrição que foi emitido lá atrás, no dia 27 de abril de 2022, conforme eu tinha dito. Então, só pela leitura do título, a gente já sabe que está fazendo referência a algo que aconteceu no passado. E o que acontece? A companhia quer aumentar aqui o seu capital social em 221 milhões. Quanto que estava o capital social da companhia antes? Estava aqui em 899. Desculpa, eu falei 221 milhões, mas não é. É 221.544 reais. Quanto que estava antes? Então nós temos, deixa eu só marcar direitinho aqui, para a gente não perder a referência, né? Então, antes estava 899 milhões e 300 mil aproximadamente. Então, com esses 220, o capital social da companhia passa para 899 milhões 524, aumentando aqueles 221 mil sobre os 899 milhões e 302, o que vai dar aquele valor ali. Isto representa, em ações nominais, mais 110.772 ações. Isso é o que vai ser acrescido por conta desse valor aí que foi colocado por o Banco Pai. E por que são ações nominais? Porque é o somatório de ações ordinárias e preferenciais. No caso aqui são 36.900 aproximadamente ações ordinárias e 73.800 aproximadamente ações preferenciais. No total 110. Então, o Banco Pai, ele possuía anteriormente 210 milhões, é até uma base acionária bem pequena, 210 milhões, 259 mil ações, com aquelas novas 110 mil, passa para 210 milhões, 370 novas ações. Novas ações não, né? No total de ações. E é interessante, porque nesse caso, aqui em relação ao Banco Pine, veja que no Status Invest já tem o número de ações corretos. Então, dá um indicativo de que talvez tenha sido inserido para os valores das ações, dos proventos a serem pagos pelo Banco Pine, um valor equivocado aqui nesta linha. Então você preste muita atenção sobre isso, porque se você toma a decisão baseada nos proventos ou no dividend yield, é importante. Agora já aqui eu estou falando do Pine 3, né, ação ordinária, não a preferencial que nem eu estava descrevendo antes. Então veja, se você toma aqui baseado apenas no dividend yield 7,79, você pode cometer um equívoco. Se nós voltarmos aqui então para o Banco Pine, ação preferencial, e você toma a decisão baseada apenas no dividend yield, que está em 9%, está R$ 4,32 agora, a ação, já iniciado o pregão, então você pode acabar tomando uma decisão equivocada. E por falar em pregão, que abriu recentemente, veja, agora são 10h24, o Ibovespa já chegou a 126 mil, passou dos 126 mil pontos e agora está a 126.023. Está subindo quase 1% no dia, acompanhado aqui de forma positiva pelo IDIV, que é o indicador daquelas empresas que pagam dividendos, e também pelo IFIX, que é o indicador dos fundos de investimentos imobiliários. Até aqui o Ibovespa dando uma bela subida, uma bela respirada, quase indicando um rally. Vamos ver se vai se sustentar assim. Neste caso, né, vai no sentido contrário à intenção aqui do canal, então nós passamos a fazer reserva de oportunidade. Se, depois que nós mudarmos esta linha, que é a nossa linha de resistência, ela deve subir, deve vir aqui para cima, se ultrapassar porque é um rally confirmado, se não, pode voltar aqui na direção da média móvel, que é essa linha verde, e aí sim começam a surgir as oportunidades. É o que nós estamos observando neste momento.
Acredito aqui que a questão mais relevante, que eu acho que fica de tudo, é que muitas vezes, se a gente não mantém controles parecidos com esses que nós fazemos aqui no canal, olhando o documento oficial, que é o mais importante, e trazendo para essas tabelas que nós temos, como por exemplo a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, a que eu apresentei hoje, ocorre que você pode eventualmente perder a referência, porque é muito difícil que se use mais do que um site de dados fundamentalistas, como esses 3 que eu mostrei, para fazer contraposições. Além do que, muitas vezes, os dados que estão ali, como não fomos nós, as pessoas que fizeram o tratamento dos dados, pode haver incorreções e, surgindo essas incorreções, a gente acaba tomando decisões equivocadas que podem depois prejudicar os nossos investimentos, principalmente no longo prazo. Então é importante que se tenha controle sobre essas informações, que se faça dentro de um método, dentro de uma organização, que é a proposta aqui do canal, porque você acaba ficando mais seguro na hora de olhar para os dados e, consequentemente, na hora de tomar as suas decisões. Eu acho que essa é a mensagem principal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço